Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero estar mostrando as principais novidades que chegaram na atualização de correções que eu fiz no capítulo 2. Foi uma atualização focada em correções, mas eu também fiz algumas mudanças para melhorar o jogo e algumas pequenas adições, e eu pretendo estar mostrando tudo neste vídeo. Então, sem mais enrolações, vamos ver as novidades dessa atualização. Algumas mudanças simples que eu fiz, só que melhoram bastante o jogo, foram em relação às animações do player, que eu aumentei o speed delas para 20. Eu também subi um pouco a barra de vida do player, porque antes ela estava ocupando espaço aqui na tela do jogo. E eu também aumentei um pouco as músicas, no caso a velocidade das músicas. Uma mudança que eu fiz também foi em relação aos esqueletos. Isso porque no vídeo que eu fiz da atualização de correções no capítulo 1, eu falei que a partir de agora os mobs que atacam a longa distância, eles não dariam mais dano corpo a corpo. Essa mudança chegou primeiro no capítulo 1, só que agora no capítulo 2 os mobs que atacam a longa distância também não vão dar mais dano corpo a corpo. Outra mudança que eu fiz aqui no capítulo 2 foi em relação à fase 2, no caso a parte 2 da fase 2. Isso porque, para quem viu o primeiro vídeo do meu canal, sabe que essa fase antes no primeiro Minecraft Adventure era uma fase só. Só que quando eu estava fazendo o capítulo 2, eu resolvi separar essa fase em 3 partes para que ela não ficasse tão pesada. E a mudança que eu fiz basicamente foi com que quando você passa da parte 1 para a parte 2 dessa fase, você não recupera o seu HP. Então, caso você tenha tomado dano antes de ir para a parte 2, você não vai recuperar a sua vida quando passar para a parte 2. Então, como vocês podem ver aqui, eu tomei um pouco de dano e eu vou passar agora para a parte 2 dessa fase. E como vocês podem ver, a minha vida não vai se regenerar. Isso porque, mesmo tendo sido separado em 3 partes, essa ainda é a mesma fase. Eu só não fiz isso com a arena do boss. Quando você chega na arena, a sua vida ela é regenerada, porque o boss já é bem difícil. Então, se além disso eu não fizesse com que sua vida regenerasse, quando você fosse para a arena dele, ia ficar bem mais difícil a luta contra ele, no caso. Eu também fiz algumas mudanças aqui no segundo boss do capítulo 2. Algumas mudanças para deixar a luta um pouco mais justa. E uma dessas primeiras mudanças foi dos zumbis que caem quando ele está na sua terceira fase. Isso porque quando ele está na sua terceira fase, caem alguns zumbis do teto, no caso 2. Só que eles caem bem aqui no meio onde eu tô agora. E isso era bem justo, porque geralmente o player quando tá lutando contra esse boss fica aqui no meio, porque aqui os tiros dele não conseguem te alcançar. E o fato dos zumbis caírem bem no meio atrapalhava, porque você tomava muito dano quando eles caíam em cima de você. Basicamente você tomava 40 de dano. Então, para que isso não aconteça mais, eu fiz com que os zumbis spawnassem dos lados direito e esquerdo da arena, não no meio da arena, para impedir que você tome dano e acabe morrendo injustamente. Outra coisa que eu fiz nessa luta ainda contra o boss foi adicionar uma poção de cura secreta. Ela fica bem aqui na parte de baixo e ela fica escondida nessa parte que tem uma poça d'água. Então você pode estar utilizando essa poção para estar curando 30% do seu HP e não morrer pro boss tão facilmente. Eu também fiz algumas mudanças aqui no primeiro boss do capítulo 2. Uma das mudanças que eu fiz foi baixar um pouco a vida dele, isso porque para quem jogou todas as versões do capítulo 2, sabe que esse boss ele tinha muita vida antes, demorava muito para você matar ele, e isso era um pouco injusto porque além de você lutar contra ele, às vezes caem alguns inimigos do portal. E isso dificultava a luta, e o fato do boss ter muita vida dificultava ainda mais. Em cada uma das suas fases ele tinha 1000 de vida basicamente. Só que em algumas fases eu diminuí um pouco a vida dele para a luta não demorar uma eternidade para acabar. E também para facilitar um pouco mais. E a poção de cura da arena dele eu coloquei aqui perto desse portão, que se abre quando você mata ele. Então se você tiver tomado dano para ele, você pode estar se curando com essa poção de cura. Outra mudança que eu fiz ainda na luta contra esse boss foi em relação aos blocos que caem quando ele está na sua penúltima fase. Basicamente eu fiz com que esses blocos fizessem som quando estivessem caindo, porque antes eles não faziam som e você só sabia que eles estavam caindo quando eles já apareciam na tela. Só que agora eles fazem o som, então agora ouvindo o som você já vai saber que os blocos estão caindo e vai ter um pouco mais de tempo para reagir e tentar desviar desses blocos. Outra mudança que eu fiz, no caso nos 2 bosses, foi colocar as músicas de boss fight para deixar o jogo um pouco mais complexo e mais legal, né? Porque o jogo tinha só uma música. Eu coloquei a música de boss no capítulo 1 e aqui no capítulo 2 o jogo também vai ter música de boss.
Eu também aumentei um pouco a velocidade das animações desse boss, assim como eu tinha feito com o player, mas basicamente essas mudanças que eu fiz nos bosses foi só para deixar um pouco mais justo e fazer com que você não morresse muito rápido. Eu também mudei o menu de Game Over, né? Eu deixei em português, como eu tinha feito no capítulo 1, e eu também coloquei a música da fase 2 do capítulo 1 aqui, só para não ficar sem som, assim como eu tinha feito no capítulo 1. E para finalizar, eu fiz aqui algumas mudanças no texto final e mudei o botão antes que era de dar nota para menu, que no caso é o botão que te leva para o menu depois desse texto. Mas enfim, é isso. Essas foram as novidades dessa atualização. Foram poucas novidades se comparar com o capítulo 1, porque eu fiz mais mudanças. Só que no caso do capítulo 1 foi mais correção de bugs, porque tinha muito bug no capítulo 1. Aqui no capítulo 2 tinha poucos bugs, só que tinha alguns problemas, principalmente em relação à dificuldade, né? Em algumas partes estava até injusto. Então eu fiz algumas mudanças para deixar o jogo um pouco mais justo. Também fiz algumas pequenas adições. Uma coisa que eu não mostrei aqui, mas eu também fiz algumas pequenas alterações em algumas fases, inclusive na parte 2 da fase 2. Só que não é nada de tão relevante, foi só algumas pequenas mudanças. Mas é isso. Agora que eu fiz a atualização no capítulo 2, eu finalmente consegui atualizar os capítulos 1 e 2, deixei eles como eu queria. E agora o meu foco volta a ser somente o capítulo 3. Eu vou fazer o máximo que eu conseguir para estar lançando a versão final do capítulo 3 ainda esse mês. Eu espero que eu consiga. E eu também vou estar atualizando vocês, fazendo posts na comunidade. Então fiquem atentos para as próximas novidades. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou nessa e até a próxima.